E agora eu vim explicar para vocês as atividades que vocês vão ter que fazer. Primeiro, que se você não assistiu o vídeo explicando os tipos de frações, você precisa assistir, porque senão você não entende. Então, ó, número 1. Como se chamam as frações que representam quantidades menores que uma unidade? Quando eu tenho menos que uma unidade, eu tenho só um pedaço da pizza, só um pedaço da folha de sulfite. Qual é o nome dela? Ela é própria, ela é parente, ela é imprópria, o que ela é? Então, você vai responder. Volta no vídeo se ficar com dúvidas. Volta no vídeo da explicação. Número 2. Como se chamam as frações que representam 1, 2, 3 unidades inteiras? Né? Se eu tenho uma pizza inteira, se eu tenho, por exemplo, 2 chocolates inteiros, se eu tenho, por exemplo, 3 folhas de sulfites inteiras, como vai se chamar? Ela vai ser própria, imprópria ou vai ser aparente? E a 3. Como se chamam as frações que representam quantidades maiores que uma unidade? Então, por exemplo, se eu tenho uma folha de sulfite e mais um pedacinho da outra folha, qual que é o nome disso? Se eu tenho, por exemplo, uma pizza inteira e mais um pedacinho da outra pizza, como que ela é chamada? Ela é chamada de própria, imprópria ou aparente? Número 4. Desenhe as frações e depois escreva se ela é própria, imprópria ou aparente. Eu vou fazer uma de modelo aqui pra você, ó, pra você entender. Então, 2/3. Vou desenhar. Então, coloca lá no caderno, né? 4A. Então, 2/3. Eu tenho que fazer uma figura dividida em 3 partes. 3 partes iguais. E eu preciso pintar, olha só, 2. Então, eu tenho um número que é menor do que uma unidade. Se fosse uma folha de sulfite, ia ser menos que uma folha de sulfite. Então, eu tenho uma fração própria. Então, eu fiz esse de modelo. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Lembrando que o número de baixo é o tanto de partes que a gente divide. E o número de cima é o tanto que a gente tem que pintar. E se não der, a gente tem que ir continuando, tem que ir desenhando. E o número 5 de hoje, todas as frações abaixo são frações aparentes, ó. 2/2 é aparente, 6/3 é aparentes, 8/2 é aparentes e 5/5 é aparente. Escreva o número que elas representam. Vou fazer de modelo aqui pra você, ó. 2/2. Deixa você enxergar, né? Senão não adianta. 2/2. Olha só, eu tenho uma figura dividida em 2 partes e eu pinto agora 2. Então, que número ela representa? Se fosse uma folha de sulfite, eu teria uma folha de sulfite. Ou um outro jeito de eu fazer, uma outra maneira, eu posso dividir 2 por 2. Na tabuada do 2, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 tira 2, vai sobrar nada. Então, eu descobri que eu tenho uma unidade inteira. Ou eu faço por desenho, ou eu faço pela divisão. Beijo.